Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja bem-vindo ao semeador.net, no nosso programa, nosso quadro, O Evangelho em Nós. Bem, hoje nós estaremos concluindo o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema para nossas reflexões nessa semana vem trazendo a seguinte informação. É permitido repreender os outros, observar as imperfeições dos outros, divulgar o mal dos outros? Tá aí uma boa reflexão para essa semana, não é verdade? Então vamos lá. Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender seus semelhantes? Certamente não, porque cada um de vós deve trabalhar visando ao progresso de todos, sobretudo daqueles que estão sob a vossa dependência. E essa é mais uma razão para o fazerdes com moderação, com um fim útil e não como se faz da maioria das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever, que a caridade manda que se cumpra com todos os cuidados possíveis. E ainda mais, a censura que se faz a outra pessoa deve ser endereçada ao mesmo tempo a nós mesmos, para vermos se não a merecemos. Essa é uma mensagem de São Luís, Paris, 1860. E continuamos. É repreensível observar as imperfeições dos outros, quando desse fato não resulta nenhum proveito para eles, ainda que seja, ainda que tais imperfeições não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal, quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver por toda parte apenas o bem. Essa ilusão causaria danos ao progresso. O erro consiste em fazer essa observação em detrimento do próximo, desacreditando-o perante a opinião pública sem necessidade. Seria ainda repreensível fazê-lo apenas para satisfazer a si mesmo, com um sentimento de malevolência e de alegria por encontrar os outros cometendo faltas. É totalmente o contrário, quando lançado um véu sobre o mal e assim ocultando-o do público, limitando-nos a observá-lo para tirar do fato um proveito pessoal, isto é, para estudá-lo e evitar fazer o que condenamos dos outros. Esta observação, aliás, não é útil ao moralista? De que maneira ele descreveria os defeitos da humanidade se não estudasse os exemplos? É uma passagem, né, do nosso irmão São Luís, Paris, 1860. Continuando, haverá casos em que seja útil revelar o mal de outra pessoa? Essa questão é muito delicada e aqui é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, jamais haverá utilidade em fazer com que outros as conheçam. Mas se elas podem prejudicar a outras pessoas, é preferível o interesse de um grande número de pessoas ao interesse de apenas uma. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porquanto é preferível que um homem caia a que vários sejam enganados e se tornem suas vítimas. Em semelhantes casos, é preciso avaliar as vantagens e os inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Então, meus irmãos, vocês observaram, né, que os estudos de hoje traz para nós três questões a serem refletidas, a serem avaliadas, pois que comumente nós nos deparamos com essas situações, não é verdade? Então vamos lá, tentar trazer isso aí para nossas reflexões. Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender os seus semelhantes. Quer dizer, como nós sabemos até porque nós
ao longo desses estudos do Evangelho em nós vemos sempre falando que todos nós estamos numa marcha evolutiva, todos nós estamos aqui lutando através de sucessivas reencarnações para nos depurarmos, sairmos do equívoco, caminharmos para a felicidade, para a perfeição. Com isso, nós não devemos julgar o outro, né? Porque o outro, assim como nós, tem as suas falhas, tem seus erros, os comete, não é? Isso é uma constante aqui no nosso estudo do Evangelho. Então, quando ele pergunta se nós entendemos que todos nós temos nossos defeitos, nossas falhas, né? Nós não somos perfeitos, então nós podemos repreender as pessoas, nós temos esse direito. E aí é forçoso a gente parar para refletir diante dessa pergunta: o que eu faço? E a resposta que me vem assim é: qual é o meu sentimento para esta situação? Eu observo um erro no meu irmão. Eu falo ou não falo? Mas qual é o meu propósito? Qual é o meu sentimento? O que está me incomodando? Né? Então, por esse estudo que nós estamos fazendo já há algumas semanas e alguns meses, né? A gente entende que o outro está na sua caminhada. Jesus disse que nós temos que amar a si próprio, a Deus e o semelhante. Então, eu tenho que amar. Dentro da questão que eu percebo o meu irmão no erro, no equívoco, e eu tenho que amá-lo, e eu tenho que compreender que ele, como eu, está nesse processo de luta, de crescimento, de vencer as suas dificuldades, eu posso falar? Posso. Mas qual é o propósito? É ajudá-lo ou é expô-lo, humilhá-lo? Qual é o meu propósito? Tem que ser, só pode ser, não há outra opção de ajudá-lo. Estamos aqui para crescer, um ajudando o outro, porque é difícil, né? É difícil para nós essa caminhada para Deus, para Jesus, como Jesus como guia. É difícil. Precisamos dessa ajuda mútua. Então, vamos procurar nosso irmão com todo carinho, com todo amor e mostrar para ele a nossa observação. O que nós estamos observando no seu proceder, nas suas ações, na sua conduta, no seu pensamento, que não condiz com a mensagem que nosso Mestre Jesus nos trouxe, né, de ajuda, de entendimento. Mas vamos nos colocar igual a ele, porque igual nós somos mesmo, né? Não vamos nos colocar numa posição de superioridade, porque mais ou menos nós estamos na mesma situação mesmo. Então, nós não temos que constrangê-lo. Nós temos que nos colocar à vontade e sentir que ele se sinta à vontade, porque só assim ele se permitirá ser ajudado. Só assim ele nos verá como um amigo, como um irmão, e não como aquele que quer expor as suas deficiências, as suas dificuldades, constrangê-lo. Não. Mostramos que todos nós estamos na mesma luta, todos nós estamos no mesmo embate de vencer o homem velho que reside em todos nós. Então, temos que falar? Temos esse direito? Temos. Isso é caridade. Isso é caridade. Ajudar o nosso próximo a vencer as suas dificuldades. Isso é caridade. Caridade não seria se nós fizéssemos isso com outra intenção de expô-lo, de constrangê-lo, de colocar numa situação de inferioridade perante a nossa possível elevação. Também, como diz lá os evangelhos, o que a mão esquerda não vê o que a direita vê. Não é isso? Então, é uma coisa entre eu e ele. Ninguém mais precisa ver, ninguém mais precisa saber. Não compete mais ninguém. É uma coisa que eu observei e eu quero ajudar o meu irmão. Né? Então, para mim, parece o caminho ser por aí. E aí ele continua na segunda pergunta, em que ele fala: é repreensível observar as imperfeições dos outros, quando desse fato resulta nenhum proveito para eles mesmos, ainda que tais imperfeições não sejam divulgadas. Então aqui ele fala na questão que a pessoa errou, mas aquele erro não foi percebido por ninguém,
Aquele erro não se converteu em um benefício para quem o praticou, mas um erro aconteceu, meus irmãos. O erro já aconteceu. Então, vamos ver a nossa vida aqui sob um prisma diferente, um prisma que geralmente a gente não costuma parar para pensar assim. A Terra, a nossa vida, é uma grande sala de aula. Estamos aqui para aprender. Estamos aqui para exercitar os ensinamentos trazidos pelo nosso Mestre Jesus. Nós não podemos perder nenhuma oportunidade para isso, porque a vida corpórea, ela passa muito rápido. Quando nós tomamos noção, já foi, ou já foi grande parte. E o que nós fizemos? O que fizemos do tempo que foi nos oferecido para o crescimento, para o aprendizado? Sermos cobrados por essas oportunidades que somos dadas a cada um de nós, e nós não aproveitamos. Deixamos a vida nos levar. E não é bem assim como diz a música, né? Não é para a vida nós nos levar, e sim nós nos levarmos na vida. Eu não posso perder uma oportunidade, porque tudo é oportunidade para aprender. Tudo é oportunidade, até o erro do outro. Então, se eu acho que naquela ação que ninguém observou, ficou meio que escondido, a pessoa, o protagonista daquele erro, não logrou nenhum êxito, nenhum sucesso, não tirou nenhum proveito próprio. Ou seja, foi transparente, foi como se quase não tivesse acontecido. Meus irmãos, é nessas observações também que eu reflito. Caramba, poderia ter sido eu a cometer aquela falha. E por que ela é falha? Por que é um erro? Por que é um mal? Qual seria a ação acertada? Qual seria, né, o oposto dessa atitude? Por que, não é, as pessoas ainda pensam assim? Por que as pessoas se comprazem de fazer isso? O que isso gera? O que isso gera? São reflexões que eu tenho que fazer. Isso que eu observo naquele outro tem risco para mim? Quando eu falo risco, assim, eu poderia também cometer essa ação, também poderia ter essa atitude. É uma coisa que eu tenho que pensar, né? Porque eu tenho que crescer. É o meu compromisso, crescer. A cada dia, a cada instante, eu ser melhor do que o momento anterior, do que o dia anterior. Eu tenho esse compromisso comigo, vim aqui para isso, para aprender. E o Pai está sempre dando oportunidades de crescimento, de aprendizagem. É assim que Ele quer e é assim que nós vamos chegar a Ele, né? Estudando, refletindo, avaliando as melhores opções ou a melhor opção, a correta, a verdade. Se só tem coisas boas, fica difícil para mim comparar, fica muito difícil avaliar por que aquilo é bom. Eu tenho que ter a experiência do oposto, do conflito, né? Conflitos de ideias, conflitos de decisões, para poder avaliar com mais conhecimento, com mais propriedade, com mais clareza, o caminho acertado, a melhor proposta, a proposta de vida, aquela que me traz paz, aquela que traz equilíbrio, aquela que não choca, mas aquela que revoluciona a todos no sentido de procurar o Pai, de serem felizes. Então vamos estudar sim, mas vamos estudar sempre pensando em nós. Porque se cada um melhora a si mesmo, a sociedade, como consequência natural, vai se melhorar, né? Eu mudo a sociedade através da mudança que eu permito em mim, né? Eu mudo a sociedade partindo de mim. Eu não mudo a sociedade partindo do outro. Até porque o outro é uma individualidade. É ele que tem que se permitir, e não eu fazer com que se permita. Essa decisão é de cada um, mas que todos se beneficiam. Então, eu tomo essa decisão para mim,
da minha transformação, da minha reconstrução, não é isso? E tentando, pelo meu pensamento, pelo meu sentimento, fazer com que a ideia voe alto e atinja outros irmãos. Né? Pensamento que se sai é um dardo que vai alcançar o seu alvo, vai atingir o seu objetivo. E aí ele continua, numa terceira e última reflexão, que ele faz o seguinte: haverá casos em que seja útil revelar o mal a outra pessoa? É complicado, né? Porque você vai expor a pessoa a uma situação constrangedora. Você vai expô-la aos olhares, aos julgamentos que se fazem, né? Por outras pessoas. Mas nós temos um compromisso também com a verdade, com amor e com a caridade. E aí, como o próprio texto nos sugere, temos que refletir entre tomar uma decisão de trazer uma postura equilibrada, correta, em conformidade com os ensinamentos do Mestre Jesus, né? As consequências dessa nossa ação. Em linguagem capitalista, em linguagem comercial, custo-benefício. Qual é o custo dessa minha ação? Qual é o custo dessa minha ação? E quais são os benefícios? Eu tenho que avaliar, porque tem danos e tem frutos maravilhosos. Temos que medir, temos que comparar. Mas como o próprio texto traz para nós uma situação de conflito, uma ação como ele traz aqui, a maioria tem que ser preservada. Eu não posso, não posso deixar que o equívoco de um afete tantas pessoas assim. Então, em detrimento disso, né, eu tenho que tomar minha postura. Eu tenho que tomar minha postura, né, de auxiliar, de ir em favor do maior número de irmãos. É preferível, como ele coloca, que um apenas se sinta atingido do que vários. Mas mesmo assim, não esqueçamos nunca que esse um é nosso irmão, é filho de Deus, que temos que amá-lo. Foi infeliz por um momento, seja breve ou seja longo, todos estamos na caminhada evolutiva, cada um de nós estamos nesse processo de construção, né? Então, vou ter que expô-lo? Vou, para não fazer tantos outros serem enganados, com intenção ou sem intenção, e aí ter um futuro complicado em função de um posicionamento equivocado. Mas tenho que amar esse irmão, porque independente se a ação dele foi pensada ou não, vai dizer para nós, não, o tamanho do seu equívoco, o tamanho da sua dificuldade, o tamanho da ajuda e do amor que tem que ser dado para ele. Então, com todo amor, com todo carinho, com todo respeito, eu intervenho. Não me colocando lá de um, lá de outro, me colocando em todos os lados, porque todos são meus irmãos amados. Todos são meus irmãos amados. Não é porque eu chamo a atenção de um para que uma maior parte maior não seja lesada que eu vou deixar de amar aquele meu irmão. Pelo contrário, tem que trazê-lo mais próximo de mim, porque se ele está no erro, a meu ver, se eu estou nessa condição, né, de naquele aspecto ter mais discernimento, estar mais esclarecido, então eu tenho que trazer ele para próximo de mim, ou eu tenho que ficar próximo dele, né, para ser aquele que estende a mão.
aquele que perdoa, aquele que diz, vai e não tornes a pecar. Meus irmãos, com essas reflexões, nós hoje concluímos o capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui fica o convite para nós voltarmos semana que vem, em continuação a esse estudo do Evangelho. Adentraremos no capítulo 11, né? Capítulo este que fala do amor ao próximo como a si mesmo. Então, este amor, né, em nome de Jesus, nós desejamos a todos que possam, junto com seus familiares, com seus amigos, engrossar esta fila daquelas pessoas que querem muito se amar, daquelas pessoas que querem se aproximar de Jesus. Abrei seu coração para deixar o Evangelho do Senhor entrar. Então, meus irmãos, uma boa semana e o convite para mais uma vez voltarmos a essas reflexões na semana que vem. Fique com Deus e muita paz.